Hoje te levaremos aos céus. Suas dívidas serão perdoadas em nossas mãos. Não se preocupe, tudo está sob nosso controle. Faremos deste dia inesquecível em sua vida, diziam os fazendeiros a todas as mulheres que estavam ali para pagarem suas dívidas. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão sempre teve fome, sede e silêncio, mas naquela semana o que se ouviu foi o choro de mulheres que já não tinham o que vender, nem o que dar. Diziam que, por um punhado de farinha, precisavam entrar no quarto escuro dos coronéis. Ninguém as defendia, ninguém as escutava. Mas o dia em que o sol nasceu sobre a fazenda dos Tavares seria lembrado como o dia em que a justiça vestiu chapéu de couro e carregou rifle. O sol queimava o chão de Serrinha do Catimbau quando Lampião desmontou do cavalo. O ar estava denso e o cheiro de mofo e sangue parecia se arrastar pelas paredes do velho engenho. A madeira rangia a cada passo e o silêncio pesava mais que chumbo. No canto da sala, uma camisa rasgada e uma tigela com restos de feijão azedo contavam mais do que qualquer palavra. Sobre a mesa, uma Bíblia suja de cachaça. Lampião a folheou com os dedos sujos de poeira e disse baixinho: usaram até o nome de Deus para esconder pecado. Ele olhou em volta e viu as marcas de cordas no teto, o chão manchado de suor e lágrimas. Maria Bonita ficou parada à porta, observando, e o vento quente levantava a saia do vestido. Aqui o sertão gemeu calado, murmurou ele, ajeitando o chapéu de couro. Do lado de fora, o bando esperava, quieto, como quem pressente que há coisa viva nas sombras. Corisco coçava o punhal. Isabelê afiava a lâmina com pedra seca. Lampião saiu devagar da casa, parou sob o sol que ardia e olhou o horizonte. A poeira dançava no ar como fumaça de vela. Um menino, curioso, perguntou: capitão, o que foi que acharam aí dentro? Lampião respondeu sem olhar para ele: achei pecado que nem padre confessa. O grupo seguiu até o terreiro, onde algumas mulheres já se aproximavam. Rostos queimados, vestidos rasgados, pés descalços. A mais velha carregava uma criança magra no colo e trazia um rosário pendurado no pescoço. Elas vinham de longe, guiadas por um boato, que Lampião estava ali e que ele fazia justiça onde a lei não chegava. Uma delas, Severina, falou com voz fraca, mas firme: seu Virgulino, o que fizeram com a gente, nem Deus devia ver. Lampião escutou tudo de braços cruzados, sem dizer palavra. O sol batia no rosto dele e o suor descia misturado com raiva. As mulheres contavam de noites de humilhação, de como eram obrigadas a pagar com o corpo por um pouco de sal e farinha. Contavam dos risos dos coronéis, das ameaças, da vergonha. Uma delas desmaiou no meio da fala. Maria Bonita a segurou, oferecendo água. O ar cheirava a desespero e injustiça. Quando a última mulher terminou o relato, Lampião caminhou até a sombra de um juazeiro. Ficou ali, olhando para o chão, mexendo no lenço vermelho do pescoço. A fala veio devagar, mas firme. Quem tem fé não usa o nome de Cristo para ferir mulher. Levantou o olhar e a poeira reluziu no sol. Esses coronéis vão pagar cada lágrima com o próprio medo. O bando se agitou, mas ele ergueu a mão. Ainda não é hora de rifle. Primeiro a gente escuta o sertão, depois ele fala por nós. Virou-se para as mulheres e completou: hoje vocês vão dormir sem medo. Amanhã eles é que não dormem mais. E antes de montar no cavalo, lançou a voz firme, grave e certeira: se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O sol começou a cair e o cheiro de terra seca se misturava ao peso da promessa.
Lampião ajeitou o rifle no ombro e, sem olhar para trás, disse apenas: amanhã o sertão vai acordar limpo. A noite chegou trazendo um vento quente que soprava do rio Pajeú, fazendo o fogo do acampamento dançar em labaredas baixas. Lampião se afastou um pouco do grupo e ficou olhando o reflexo das chamas nos olhos de Maria Bonita. Ela, sentada sobre uma sela virada, limpava o rifle com calma. Corisco, ao lado, afiava a peixeira com pedra seca, o som metálico cortando o silêncio como uma prece de guerra. A lua cheia iluminava o chão rachado e as cigarras cantavam sem parar. Havia no ar o cheiro de couro, café e decisão. Lampião parecia distante. O rosto endurecido escondia uma lembrança antiga. O dia em que sua mãe pedira comida a um fazendeiro e voltara para casa chorando com o rosto marcado de vergonha. Aquilo nunca saíra da memória dele. Por isso, ao ouvir aquelas mulheres, algo dentro de si se reacendeu. Nem toda vingança é pecado, disse em voz baixa, como se falasse para si mesmo. O bando conversava pouco. As histórias do que se passava na fazenda dos Tavares corriam de boca em boca. Homens que rezavam o terço de dia e pecavam à noite, usando a fome como corrente. Lampião sabia que o sertão já não aguentava mais o silêncio. Ele se levantou e, sem erguer a voz, falou: amanhã, quando o sol nascer, vai ter reza de pólvora. E quem tiver culpa vai ter que confessar olhando para a morte. Maria Bonita o observou com o rosto sério. Você vai mesmo fazer justiça, Virgulino? Sem padre, sem juiz? Ele respondeu: Deus sabe que eu nunca quis ser santo, mas quem cala para a injustiça vira cúmplice. O som dos cascos de cavalo ecoava ao longe. Era um grupo de homens do povoado trazendo notícias. Disseram que os coronéis estavam se preparando para fugir, levando baús cheios de ouro, prata e cruzeiros escondidos debaixo da igreja velha. Lampião cerrou os punhos. Nem ouro compra o perdão de quem sangra mulher. O amanhecer chegou vermelho, pintando o céu com as cores da guerra. O bando se armou em silêncio, prendendo cartucheiras e revisando as balas. O som dos ferrolhos e o estalo dos cintos apertados ecoavam como tambor de procissão. O sertão acordava. O cheiro de pólvora parecia vir antes mesmo do primeiro tiro. Lampião montou no cavalo e olhou para todos. Hoje o sol nasce para os inocentes e se põe para os covardes. Quem tiver fé, reze agora. Quem tiver medo, fique. Ninguém ficou. O grupo seguiu em linha, a poeira subindo devagar como fumaça de incenso. Passaram por São José do Belmonte, onde as casas se trancaram ao som dos cascos. O vento trazia o canto dos galos e um murmúrio de curiosidade. Todos sabiam que o capitão Lampião marchava para a justiça. No meio do caminho, encontraram um padre idoso, montado num jegue. Ele reconheceu Lampião e perguntou: Meu filho, o que o senhor vai fazer é certo diante de Deus? Lampião respondeu sem hesitar: Padre, Deus tem tempo para perdoar, eu não. O sol começava a rachar o chão quando avistaram ao longe o engenho da Serra Branca. Da chaminé saiu uma fumaça fina e o cheiro de café fresco misturava-se à poeira. Lampião fez sinal para o bando parar. O vento balançava os galhos secos e o silêncio se estendeu por segundos longos. Hoje o sertão vai ter missa sem padre, murmurou ele, segurando firme o rifle. Os homens se alinharam. Corisco passou o lenço no rosto. Maria Bonita ajeitou o chapéu. Era o instante entre a fé e a bala. Lampião olhou para o horizonte e pensou naquelas mulheres de olhos fundos, nas lágrimas guardadas há anos, e no grito que o sertão esperava. Ninguém foge do peso do próprio nome, disse. Depois ergueu o braço, apontando para a fazenda, e ordenou com voz seca: Agora o sertão vai falar. O sol ainda nem tinha subido por completo quando o bando de Lampião cercou o engenho da Serra Branca. O chão seco estalava sob o peso dos cavalos e o ar já trazia o cheiro de pólvora antes mesmo do primeiro tiro.
O vento soprava quente, levantando a poeira que fazia o céu parecer cinza. Lampião estava à frente, o olhar firme e o lenço vermelho tremulando no pescoço. Corisco, à direita, fez sinal para os homens se espalharem. Maria Bonita vinha logo atrás, o rifle pronto, o rosto endurecido. Um galo cantou dentro da fazenda, quebrando o silêncio. Foi o bastante. Um dos cangaceiros arrombou a porteira com o pé, e o som ecoou como trovão. Os cães começaram a latir, e os capangas saíram assustados, tentando alcançar as armas. Mas era tarde demais. Os disparos cortaram o ar seco, e o cheiro de fumaça tomou conta do pátio. Lampião entrou pela frente firme, sem correr, mirando com precisão. Nenhum tiro dele errava. O eco dos estampidos se misturava aos gritos, e em poucos minutos, tudo acabou. Dentro da Casa Grande, os coronéis Arlindo e Benedito Tavares tremiam. A mesa de madeira, onde faziam seus banquetes, estava coberta de restos de cachaça e pão velho. A parede, enfeitada com retratos de família e crucifixos, agora parecia zombar de todos os santos. Lampião chutou a porta do salão principal e ordenou: amarra esses dois. Hoje o sertão vai assistir à confissão deles. Os homens arrastaram os coronéis até o centro da sala. O povo, atraído pelo barulho, começou a chegar. Mulheres, vaqueiros, trabalhadores. Todos olhavam em silêncio, como se esperassem uma missa ao contrário. Lampião mandou tirar os santos das paredes e colocar uma tábua velha no centro do salão. Aqui vai ser o altar da justiça. Os coronéis tentavam se justificar. Capitão, nós só ajudava o povo. Eles vinham pedir comida e a gente dava o que podia. Lampião se aproximou, com o rifle pendendo do ombro, e perguntou: e o que é que vocês cobravam, hein? Pão ou pecado? Um deles engoliu seco, o outro baixou a cabeça. Ajudava o povo ou se alimentava da vergonha deles? As mulheres começaram a chorar, algumas rezando baixinho. O cheiro de suor e medo enchia o salão. Maria Bonita, parada ao lado da porta, observava a cena com o rosto firme. Corisco deu um passo à frente e jogou sobre a mesa uma velha Bíblia manchada de sangue. Foi com isso que eles juraram fidelidade a Deus, disse. Lampião passou a mão sobre o livro, abriu em uma página qualquer e leu em voz alta: tudo o que fizerem aos mais pequenos, a mim o fazem. Fechou o livro devagar. Pois foi a Cristo que vocês venderam por farinha. O povo começou a murmurar e os dois coronéis caíram de joelhos. Lampião virou-se para os presentes e falou com voz grave: hoje não tem padre, mas tem justiça. Quem quiser falar, fale agora. As mulheres se entreolharam. A mais velha, Severina, deu um passo à frente. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Eles diziam que era pecado negar homem poderoso, e se a gente reclamasse, ameaçavam matar nossos filhos de fome. Lampião cerrou os punhos, respirou fundo e olhou para o povo. Quem tem Deus no peito não precisa de juiz para saber o que é certo. Hoje, o sertão vai decidir quem merece perdão e quem merece a forca. O silêncio foi pesado. Do lado de fora, o sol já subia, queimando o chão e iluminando a poeira suspensa no ar. Lampião olhou para Corisco e disse: hoje, o sangue desses homens vai valer mais que ouro. Ele deu alguns passos para trás, examinando o salão tomado de gente. Os coronéis, amarrados, tremiam. O povo assistia calado, como se o próprio sertão tivesse parado para respirar. Lampião ajeitou o chapéu, olhou o horizonte e disse: o sertão sempre foi terra de fé, mas hoje quem vai rezar é o medo. E antes que alguém pudesse responder, ele ordenou com voz firme: tragam o povo todo para dentro. O julgamento vai começar. O salão principal da Casa Grande parecia um templo profano. A mesa, coberta por uma toalha velha e manchada, virou o altar do julgamento. Lampião ficou de pé diante dela, com o rifle apoiado no chão e o chapéu lançando sombra sobre os olhos.
O povo se apertava nas laterais e o som das lamparinas penduradas nas vigas competia com a respiração nervosa de todos. O calor era insuportável. O ar cheirava a suor, madeira queimada e medo. Do lado de fora, o vento batia contra as janelas, como se o próprio sertão quisesse assistir àquilo. Lampião ergueu a voz. Esses 2 homens usaram a fome para mandar no corpo das mulheres, fizeram promessa com o diabo e chamaram de caridade. Hoje, o sertão vai ouvir o pecado deles. Um murmúrio atravessou o salão. As mulheres se olharam, algumas fazendo o sinal da cruz, outras enxugando as lágrimas com o pano do vestido. O primeiro a ser interrogado foi Arlindo Tavares. O rosto dele brilhava de suor. Tentava manter a pose, mas as mãos tremiam. Capitão, tudo que a gente fez foi para ajudar. Elas vinham pedir e a gente dava. Lampião se aproximou, o som das esporas ecoando no assoalho. E o que o senhor pedia em troca, coronel? Era oração ou era pecado? Arlindo abaixou a cabeça e o silêncio respondeu por ele. Então Lampião mandou que chamassem as mulheres para falar. Uma a uma, elas se levantaram. A primeira, uma moça magra chamada Rita, contou com voz embargada como fora obrigada a se deitar no chão frio do armazém em troca de farinha. Outra, Dona Antônia, viúva, disse que rezava todos os dias pedindo que Deus mandasse alguém para acabar com aquilo. A gente preferia morrer de fome do que de vergonha, capitão. As palavras delas pareciam preces arrancadas do chão. O povo ouvia em silêncio, alguns chorando, outros de cabeça baixa. Lampião, imóvel, ouvia tudo sem piscar. Quando a última mulher terminou, ele respirou fundo, olhou os coronéis e disse: "Vocês achavam que o sertão era mudo, mas o grito dele só estava esperando um eco. E hoje, o eco chegou." Corisco puxou um dos homens pelos ombros e o jogou de joelhos. Benedito Tavares, o mais velho, tentou se defender. "Capitão, nós somos cristãos. Todo homem tem fraqueza." Lampião respondeu: "O diabo também era anjo, coronel, e caiu porque achou que podia brincar com o céu." Nesse momento, uma das mulheres mais novas, de apenas 17 anos, gritou do fundo do salão: "Eles enterraram uma moça viva atrás do celeiro." O barulho cessou de repente. O vento que passava pelas frestas pareceu parar. Lampião virou-se lentamente. "Quem é essa moça?" A jovem respondeu. "Chamava-se Isabel. Sumiu depois de dizer que ia contar tudo." Lampião olhou para Corisco. "Cava." O cangaceiro saiu apressado com 2 homens. O salão ficou tomado por um silêncio de velório. O povo se entreolhava, sem saber se rezava ou esperava. O som distante de pás batendo na terra vinha de fora, marcando o ritmo da tensão. Depois de alguns minutos, Corisco voltou, o rosto coberto de poeira. "Tá lá, capitão." O corpo vestido branco e o chão ainda fresco. Lampião fechou os olhos por um instante. Passou a mão no lenço do pescoço e caminhou até os coronéis. Nem o inferno tem lugar para quem mata a promessa. Pegou um punhado de terra das botas de Corisco e deixou escorrer pelos dedos. A terra é testemunha. Os coronéis começaram a chorar, pedindo perdão. Lampião virou-se para o povo e perguntou: "Vocês acham que o perdão paga o preço da fome?" O coro veio unânime: "Não." O som ecoou pelas paredes e até os cães do terreiro pararam de latir. Lampião então respirou fundo e decretou: "Hoje, o sertão vai aprender a diferença entre fé e covardia." Ele apontou para o lado de fora e ordenou: "Preparem as cordas, o céu vai assistir." Corisco assentiu, e o povo se espalhou pelo terreiro. O vento ficou mais forte, levantando poeira e folha seca. Maria Bonita aproximou-se de Lampião e perguntou baixo: "E se Deus não gostar do que a gente vai fazer?" Ele respondeu sem olhar para ela: "Deus deixou de olhar para esse chão faz tempo." Do lado de fora, o sol se escondia atrás das nuvens. O sertão parecia suspenso,
como se o tempo esperasse o veredito de um homem que nunca pediu licença para fazer justiça. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. A noite caiu rápida sobre o engenho da Serra Branca. O céu estava sem lua, coberto por nuvens espessas, e o vento trazia o cheiro forte da terra recém-revolvida. As lamparinas tremiam nas mãos do povo reunido no terreiro, iluminando rostos tensos e olhos aflitos. No centro, os coronéis Arlindo e Benedito estavam amarrados, com as roupas rasgadas e o orgulho em pedaços. O fogo da justiça de Lampião se refletia em cada olhar em volta. Lampião caminhava devagar entre os homens, a peixeira pendendo do cinto, o rifle atravessado nas costas. O chão rangia sob as botas e o silêncio parecia rezar. Esses homens usaram o nome de Deus para fazer o diabo sorrir, disse ele, a voz firme e serena, mas carregada de raiva contida. Hoje o sertão não vai pedir bênção, vai dar sentença. Mandou que todos se aproximassem. O povo formou um círculo em volta dos coronéis. As mulheres se mantiveram à frente, segurando os rosários com as mãos suadas. Maria Bonita acendeu uma lamparina extra e colocou no meio da roda, o vidro rachado, projetando uma luz trêmula nas paredes da casa grande. Lampião olhou para o povo e perguntou: "Vocês querem perdão ou castigo?" O coro foi seco, sem hesitação. Castigo! O som reverberou pelo terreiro como trovão. Ele assentiu devagar. Então que o sertão veja a sua própria justiça, e que o céu, se quiser, feche os olhos. Um dos coronéis, o mais jovem, tentou falar. "Capitão, eu pago. Tenho ouro, prata, cruzeiro guardado no baú do quarto. Tudo o que quiser. Só me deixe viver." Lampião parou diante dele, observando-o com calma. "Dinheiro? O mesmo dinheiro que comprou silêncio e fome? Dinheiro não lava pecado, coronel. Só espalha o cheiro dele." E cuspiu no chão. Corisco e Zé Sereno trouxeram 2 cordas grossas. Passaram-nas pelas vigas do alpendre, o som do atrito ecoando como canto de condenação. O vento frio começou a soprar, levantando poeira e fazendo as lamparinas tremularem. As mulheres começaram a rezar baixinho, mas nenhuma pediu piedade. Lampião deu um passo à frente e falou com voz grave. "Esses homens juraram pela cruz e mentiram olhando para o céu. Roubaram a fé do pobre e chamaram isso de bênção. Hoje, o sertão vai rezar o terço do castigo." Corisco amarrou a corda no pescoço de Arlindo. O homem tremia, os olhos marejados, o rosto pálido. Lampião se aproximou e perguntou: "Tem algo que queira dizer antes que o vento te leve?" Arlindo murmurou: "Que Deus me perdoe." Lampião respondeu: "Pode pedir, mas ele está ocupado ouvindo quem você calou." Com um gesto simples, fez sinal para puxarem as cordas. O som seco da madeira cedendo ecoou alto. O corpo balançou por alguns segundos e o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Benedito, ajoelhado, tentava rezar, mas as palavras não saíam. Lampião o olhou de cima e disse: "Agora é sua vez de sentir o peso da fome." Quando o segundo corpo ficou suspenso, o vento cessou. Parecia que até o sertão prendera a respiração. As mulheres olharam para cima, algumas com lágrimas nos olhos, outras apenas com alívio. Maria Bonita baixou a cabeça e uma das mulheres se aproximou dela. "Capitã, agora a gente pode dormir sem medo." Lampião ajeitou o chapéu, passou o lenço pelo rosto e ordenou: "Acendam o fogo, queimem essa casa. Nenhum telhado vai abrigar pecado outra vez." Os cangaceiros espalharam querosene pelas paredes e em poucos minutos as chamas começaram a subir. O calor era tanto que parecia derreter o ar. A luz do fogo pintava os rostos com tons de vermelho e sombra. Lampião ficou parado, observando as labaredas consumirem cada pedaço da casa grande. Nem sempre o inferno é embaixo da terra. Às vezes é aqui mesmo, disse ele, quase num sussurro. O povo ficou em silêncio, observando o fogo que iluminava a noite. Não havia comemoração, só cansaço.
Lampião montou no cavalo, olhou para o horizonte e completou: "Hoje o sertão dorme limpo." E partiu devagar, com o bando atrás dele, deixando para trás apenas o som das chamas e o eco da justiça feita. O amanhecer trouxe um silêncio estranho ao engenho da Serra Branca. O fogo da noite anterior ainda fumegava, soltando uma fumaça fina que subia lenta e se perdia no céu alaranjado. O chão estava coberto de cinzas e brasas que estalavam sob os passos de quem se arriscava a caminhar ali. As vigas da casa grande tinham virado carvão, e o cheiro de madeira queimada se misturava ao de couro e suor. Lampião observava tudo de pé, de chapéu na cabeça e rifle pendurado no ombro. O vento batia no lenço vermelho do pescoço, enquanto ele olhava para os corpos dos coronéis pendurados, balançando suavemente com a brisa. O povo começava a sair das casas e se aproximava devagar, como quem teme acordar um fantasma. Alguns homens tiravam o chapéu, outros faziam o sinal da cruz. Ninguém falava. Maria Bonita caminhou até Lampião e parou ao lado dele. "Acabou, Virgulino", disse com voz baixa. Ele respondeu sem tirar os olhos das cordas: "Nada acaba, Maria. Só muda de dono." Rita das Dores, a moça que havia revelado o paradeiro da moça enterrada, se aproximou com os pés descalços e o vestido chamuscado. Ela trazia uma cruz feita de galho seco e a fincou perto da parede que restava do celeiro. "Ela merecia um túmulo, capitão." Lampião assentiu com a cabeça, os olhos marejados de poeira. "O sertão tem muita cruz sem nome, que essa aqui pelo menos tem a reza." O grupo de cangaceiros começou a recolher o que restara da casa. Encontraram baús de ferro cheios de moedas de prata, notas de cruzeiro e joias embrulhadas em lenços. Corisco abriu um dos baús e perguntou: "Capitão, o que fazemos com isso?" Lampião olhou por alguns segundos e respondeu: "Divide entre o povo. Esse ouro não vale bênção, mas vale pão." As pessoas se aproximaram com hesitação, pegando o que podiam: um punhado de moedas, um anel, um pedaço de pano. Ninguém sorria. Era como se tivessem medo de que o castigo voltasse. Lampião percebeu e falou alto para todos ouvirem: "O medo morreu junto com eles. Agora o sertão respira." Um velho vaqueiro, de rosto marcado e chapéu rasgado, se aproximou e perguntou: "E o senhor, capitão? Vai levar o quê?" Lampião olhou para o horizonte, onde o sol começava a brilhar por trás das serras. "Eu levo o peso do que fiz. Isso já é demais." Enquanto falava, um grupo de crianças brincava com as brasas, tentando acender pedaços de galho. Uma delas perguntou à mãe: "Foi Lampião que virou santo, é?" A mulher respondeu: "Não, menino. Lampião é o que Deus mandou no lugar do padre." O capitão ouviu e sorriu de leve, um sorriso que carregava mais dor do que orgulho. "Se Deus tivesse mesmo mandado, eu não tinha tanta culpa nas mãos", murmurou. Montou no cavalo, mas antes de partir, olhou uma última vez para o engenho. O vento levantava as cinzas e fazia as cordas balançarem devagar. A justiça pesa igual, para quem peca e para quem castiga. Só muda o nome de quem carrega. Corisco se aproximou, apontando o caminho para o sul. "Vamos para Juazeiro, capitão. Lá o povo tá falando de milagre." Lampião respondeu: "Milagre é o pobre comer em paz. Vamos." O bando começou a partir, cavalgando devagar por entre as veredas. O sol subia rápido, queimando a pele e fazendo a terra brilhar como ferro quente. Ao longe, o som dos cascos ecoava, misturando-se aos cânticos do povo que rezava junto às ruínas da fazenda. E quando já estavam longe, Maria Bonita olhou para trás e perguntou: "Valeu a pena?" Lampião respondeu sem virar o rosto: "Valeu, porque o medo deles vale mais que o perdão que nunca pediram." O sertão voltou ao silêncio. As brasas se apagaram e a fumaça se dissipou no vento. E ali, no coração da Caatinga, o nome de Lampião começou a se misturar à lenda, feito poeira que nunca se assenta. A tarde avançava sobre o sertão quando o bando de Lampião chegou às margens do rio Pajeú.
O sol refletia na água barrenta e o som dos grilos começava a dominar o ar. O grupo desmontou em silêncio. Havia algo diferente naquela parada, um peso que nem o vento conseguia carregar. Lampião se ajoelhou, lavou o rosto e as mãos no rio, deixando a água escorrer devagar pelos dedos. O reflexo dele na corrente parecia de um homem mais velho, cansado, marcado por algo que nem o tempo apagaria. Maria Bonita se aproximou, sentando ao lado. Você tá calado demais, Virgulino. Nunca vi o capitão sem fala. Ele olhou a água e respondeu. O silêncio pesa menos que a culpa. Cada vez que a gente faz justiça, o sertão fica mais leve, mas eu fico mais pesado. Corisco, ao ouvir, comentou do outro lado da fogueira. O povo chama o senhor de herói capitão. Fez o que a lei não teve coragem. Lampião levantou o olhar e disse com amargura. Herói é quem dorme sem sangue na alma. Eu já não sei o que é isso. O grupo passou a noite ali. Alguns cantavam em voz baixa. Outros consertavam armas. O cheiro de café e pólvora misturava-se ao da fumaça do fogo. Lampião ficou deitado, olhando as estrelas, ouvindo o barulho do rio. Na cabeça dele, o som do estalo das cordas da forca ainda ecoava. Cada grito, cada olhar das mulheres parecia gravado na memória. O povo aplaudiu hoje, mas amanhã vai me chamar de assassino, pensou. Ao amanhecer, seguiram viagem para Juazeiro do Norte. No caminho, passaram por pequenos povoados. Calumbi, São José do Belmonte, Custódia. Em cada vila, ouviam comentários sussurrados. Uns agradeciam em segredo, outros se benziam ao vê-los. Um homem ofereceu água e disse: o sertão fala do Senhor como quem fala de São Jorge. O Senhor matou o dragão vestido de coronel. Lampião aceitou a cuia, bebeu e respondeu: São Jorge tinha bênção, eu só tenho balas. Chegando a Juazeiro, o burburinho já os esperava. As ruas de barro estavam cheias de gente. Nas portas das igrejas, uns rezavam por perdão, outros pediam proteção. Os sinos tocavam como se anunciassem um julgamento celestial. Na praça, um grupo de beatos gritava que Lampião era o demônio vestido de couro. Um deles levantou uma cruz de madeira e bradou: o diabo anda solto e julga em nome de Deus. Lampião, sereno, apenas respondeu: o diabo mora onde a fome manda, e eu só entro onde ele já está. À noite, hospedaram-se em uma velha venda próxima ao centro. O dono, homem simples, colocou sobre a mesa um prato de feijão, farinha e carne seca. É o melhor que tenho, capitão. Aqui todo mundo respeita o senhor, mas fala baixo para não perder o emprego para os padres. Lampião comeu em silêncio, limpando o suor do rosto com o lenço. Não quero respeito, quero lembrança. Um dia o povo vai entender por que fiz o que fiz. Antes de dormir, ele foi até a janela e olhou o movimento da rua. Um grupo de rapazes cantava um aboio improvisado. Lampião fez justiça, o sertão suspirou. O céu fechou os olhos, mas o povo acordou. A melodia ecoava lenta, melancólica. Maria Bonita se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. Você virou lenda, Virgulino. Ele respondeu: lenda é coisa que o povo inventa para esquecer o medo. Eu não sou história, sou lembrança que não passa. O silêncio voltou a tomar conta da noite. O som distante dos sinos misturava-se ao estalar das brasas na fogueira. Lampião fechou os olhos, mas o descanso não veio. Na mente dele, o rosto da moça enterrada, o choro das mulheres, o fogo subindo ao céu. Sabia que a justiça tinha sido feita, mas também sabia que o preço seria alto. No dia seguinte, o grupo partiu rumo ao norte, desaparecendo entre as veredas. E enquanto os cavalos levantavam poeira, o povo da cidade ainda comentava. Uns diziam que Lampião era a mão de Deus, outros que era o diabo vestido de homem. Mas ninguém negava uma coisa. Depois daquela noite, o sertão nunca mais seria o mesmo. O dia amanheceu claro, mas o ar ainda cheirava a fumaça.
O engenho da Serra Branca já não existia. Restavam apenas cinzas, pedaços de ferro retorcido e a lembrança do que fora a casa mais temida do sertão. O vento soprava leve, espalhando o pó pelo chão rachado. O povo começou a voltar devagar, olhando para as ruínas, como quem observa um milagre e um castigo ao mesmo tempo. Lampião e o bando ainda estavam por perto, descansando sob as árvores secas. O sol nascia, e a claridade deixava o cenário ainda mais desolador. Maria Bonita caminhou até o antigo celeiro, onde a cruz feita de galho marcava o túmulo de Isabel. Ela se ajoelhou e fez o sinal da cruz. "Ela tem paz agora", disse em voz baixa. Lampião se aproximou, o olhar perdido nas brasas que ainda fumegavam. "O sertão nunca tem paz, Maria. Ele só troca de silêncio." Rita das Dores apareceu com um balaio de barro, recolhendo o pouco que sobrou. Ferraduras, pedaços de panela, ferramentas queimadas. Cada objeto parecia contar uma parte da tragédia. Um menino descalço achou uma moeda chamuscada e a levantou no ar. "Olha, mãe, dinheiro do capitão." A mulher tirou da mão dele e respondeu: "Não é dinheiro, é lembrança de pecado." Lampião ouviu e apenas abaixou a cabeça. Corisco, encostado num tronco, mexia nas armas. "Capitão, o povo anda dizendo que o senhor fez o que o governo devia ter feito há muito tempo." Lampião respondeu: "O governo manda papel, eu mando exemplo. A diferença é que o meu não se apaga com o tempo." O bando ficou em silêncio. O som do vento se misturava ao bater distante de um sino, talvez de uma capela próxima, chamando para a missa das 6. Mais tarde, um padre de batina puída se aproximou, vindo de um povoado vizinho. Montava num burro velho e trazia o rosário enrolado no punho. "Capitão, disseram que o senhor fez justiça com as próprias mãos." Lampião respondeu sem arrogância: "Fiz o que a fé não deu conta de fazer." O padre o olhou por alguns segundos e disse: "A justiça de Deus é lenta, mas certa." Lampião replicou: "E enquanto ela demora, quantas mulheres morrem, padre?" O religioso nada respondeu, apenas baixou a cabeça, fez o sinal da cruz e seguiu o caminho. O povo começou a juntar o que restava para reconstruir a vila. Lampião observava quieto, como quem vê nascer uma promessa. As crianças brincavam na poeira, os homens levantavam estacas e as mulheres lavavam roupa no riacho. Era o sertão renascendo das cinzas. Maria Bonita se aproximou e perguntou: "Vai embora, Virgulino?" Ele respondeu: "Já fiz o que vim fazer, agora o resto é com o tempo." Antes de partir, tirou do bolso um pequeno crucifixo de madeira achado entre as cinzas e o entregou a Rita. "Põe isso no altar da capela. É para lembrar que Deus não abandona o sertão, só se esconde de vez em quando." A mulher segurou o crucifixo com as duas mãos, emocionada. "O senhor vai ser lembrado, capitão." Ele respondeu: "Lembrado ou amaldiçoado, tanto faz. O importante é que ninguém esqueça." Montou no cavalo e, antes de dar o primeiro passo, olhou para trás. A fumaça ainda subia em espirais finas e as mulheres rezavam de cabeça baixa. Lampião ergueu o rosto para o sol e disse em voz firme: "Que essa terra nunca mais sirva de abrigo para quem tem o coração podre." Depois puxou as rédeas e o grupo começou a cavalgar rumo à floresta, com o som dos cascos ecoando longe. Ao passarem pela estrada, alguns trabalhadores pararam suas enxadas e tiraram o chapéu. Ninguém falou nada, mas o respeito se via no olhar. Lampião seguiu sem acenar, o rosto endurecido, os olhos mirando o horizonte. Ele sabia que, dali em diante, o nome dele seria mais que um homem. Seria sentença, medo e lembrança. Quando o bando desapareceu por entre as veredas, o vento soprou novamente sobre o engenho destruído. As chamas haviam cessado, mas o calor permanecia. O sertão parecia respirar fundo, como se finalmente tivesse tirado um peso do peito. E na distância, o eco dos cavalos soava como uma prece de justiça.
feita por mãos de homem, mas escrita no chão de Deus. Dias depois, o burburinho da justiça feita no engenho da Serra Branca já corria de boca em boca. Nos mercados de Floresta e nas feiras de Juazeiro, ninguém falava de outra coisa. Uns diziam que Lampião fora instrumento divino, enviado para limpar a terra dos pecadores. Outros que o cangaceiro passara dos limites e afrontara o céu com as próprias mãos. Mas em cada canto do sertão, o nome dele ecoava com a força de uma oração misturada ao medo. Em Juazeiro do Norte, o sino da igreja matriz tocava para a missa do meio-dia. O padre Antônio, homem respeitado e conhecido por defender os coronéis, subiu ao púlpito e disse com voz firme: "O demônio anda solto, meus irmãos. Veste couro, empunha rifle e se diz justiceiro. Mas não se enganem. Quem desafia Deus será cobrado no dia do juízo." A igreja se encheu de murmúrios e algumas mulheres se entreolharam. Uma delas, Rita das Dores, estava ali. Levantou-se, olhou para o padre e respondeu em voz alta: "E quem desafia Deus, deixando a fome e o abuso mandarem no povo, padre, vai ser cobrado por quem?" O silêncio tomou a nave. O padre desviou o olhar, incapaz de responder. Enquanto isso, Lampião e seu bando cruzavam as veredas de Exu, o rosto queimado de sol e o corpo cansado da viagem. O capitão estava mais calado do que nunca. O vento trazia o cheiro de umidade e as nuvens densas anunciavam chuva, coisa rara naquela época. Corisco, observando o horizonte, comentou: "Até o céu se curvou para o que a gente fez." Lampião respondeu sem emoção: "Ou talvez esteja chorando por nós." Em uma das paradas, um grupo de romeiros reconheceu o capitão e se aproximou com medo e admiração misturados. Uma mulher, carregando uma imagem de Santo Antônio, ajoelhou-se e disse: "Capitão, o senhor fez o que nenhum homem fez por nós. O senhor matou o mal e devolveu a fé." Lampião ajudou-a a levantar, olhou a imagem e respondeu: "Não se engane, minha filha. A fé não precisa de bala, só de coragem. E coragem é coisa que o medo tira da gente." As notícias chegaram até o governo de Pernambuco. Diziam que a ação de Lampião acendera o povo contra os coronéis. Políticos temiam que o sertão se levantasse. Cartazes foram espalhados. "Procura-se Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, vivo ou morto." A recompensa era alta: 5.000 cruzeiros. O valor do medo estampado em papel. No entanto, quanto mais o perseguiam, mais o povo o defendia. Em cada vila havia quem o chamasse de Anjo Vingador, quem acendesse vela em seu nome. Cantadores faziam repentes nas feiras. "Lampião não é santo, mas também não é ladrão. Fez justiça com o rifle pro pobre ter coração." Certa noite, o bando parou perto de Serra Talhada. A chuva fina caía sobre a terra e o barulho dos pingos batendo nas lonas criava um ritmo de lamento. Lampião estava pensativo, olhando o fogo se apagar. Maria Bonita o observava, tentando decifrar aquele silêncio. "Você ainda pensa no que deixou lá?" Ele respondeu: "Penso. Aquele fogo queimou mais que casa. Queimou o pouco de fé que ainda restava em mim." Ela pousou a mão sobre a dele, mas trouxe paz para as mulheres. Lampião a olhou e um leve sorriso cansado surgiu. A paz delas custou a minha. Quando o dia seguinte chegou, o bando se preparou para seguir viagem. O sol voltava a brilhar e a chuva deixara o chão úmido, o cheiro de barro subindo com força. Antes de partir, Lampião olhou o horizonte e disse: "O povo vai continuar rezando por justiça e a justiça vai continuar andando com fuzil." Corisco respondeu: "E quem vai rezar pelo senhor, capitão?" Lampião ajeitou o chapéu e respondeu: "Ninguém. Homem que faz o que eu fiz, não reza. Paga." Os cavalos partiram, levantando lama e poeira, desaparecendo entre as veredas. Atrás deles, o sertão seguia seu curso, com o mesmo vento, a mesma sede e as mesmas orações que nunca mudavam. Nas feiras e nas cantorias, Lampião já era mito.
Uns juravam ter visto seu chapéu brilhando entre as serras. Outros diziam que ele falava com os mortos nas noites de trovoada. Mas quem viveu o terror da fazenda dos Tavares sabia. Lampião não era lenda, era lembrança. E lembrança no sertão não morre, só muda de voz. Anos se passaram, mas o nome de Lampião continuava a ecoar pelo sertão como o trovão antes da chuva. Nas feiras de floresta, nas cantorias de Exu e nas noites de romaria em Juazeiro, ainda se contavam as histórias daquele homem que fez a lei se curvar diante da fome. Alguns diziam que ele havia morrido numa emboscada. Outros juravam que o viram atravessando o Rio São Francisco numa canoa velha, com o chapéu de couro reluzindo sob o luar. Mas todos, sem exceção, falavam com a mesma mistura de medo e respeito, porque mesmo morto, Lampião parecia ainda vigiar o sertão. Em uma dessas feiras, um velho sanfoneiro tocava um xote lento, enquanto um repentista recitava versos em voz rouca. Lampião fez o que o padre não quis. Fez justiça com bala e com o que Deus diz. Quem nasceu pobre entende a lição, que nem sempre é crime lutar pelo pão. O povo se reunia em volta, ouvindo calado. Cada palavra parecia carregar o peso da terra e das cruzes anônimas espalhadas pelo sertão. Um homem comentou: dizem que o fogo que ele acendeu ainda arde nas histórias do povo. O outro respondeu: e vai arder enquanto existir fome, compadre. Naquele mesmo ano, um repórter vindo do Recife percorreu os povoados para registrar o que restava da lenda. Em Floresta, encontrou uma mulher de cabelos brancos, vendendo cestos de palha. Era Rita das Dores, já velha, mas com o mesmo olhar firme. Ele perguntou se ela acreditava que Lampião tinha sido bandido ou herói. Ela sorriu e respondeu: foi os dois. Herói para quem sofreu, bandido para quem mandava. Mas o que ele fez naquele dia, nem 1000 padres juntos teriam coragem. O repórter anotou tudo, mas quando se despediu, ela completou: escreva direito, moço. Diga que Lampião era homem de sangue e fé, não santo nem demônio. Diga que ele errou para acertar o mundo. Enquanto isso, na capela erguida sobre as ruínas do engenho da Serra Branca, o povo rezava todo o mês de julho, no dia em que o fogo consumira a casa dos Tavares. O altar trazia o pequeno crucifixo de madeira que Lampião deixara com Rita. A vela queimava devagar, e o padre local, o mesmo que um dia o chamara de pecador, agora rezava pela alma dele. Se Deus julga pela intenção, que ele tenha piedade dos que fizeram o que os homens não tiveram coragem. Do lado de fora, o vento soprava forte, movendo as folhas secas e levantando a poeira. Uma criança olhou para a cruz no alto da capela e perguntou à mãe: quem foi Lampião? Ela respondeu: foi o homem que ensinou o sertão a não abaixar a cabeça. E assim, entre rezas, cantos e memórias, o nome dele foi ficando: Virgulino Ferreira da Silva. O cangaceiro, o justiceiro, o homem que dividiu o sertão entre o medo e o respeito. Dizem que em certas noites de lua cheia, quem caminha pelas estradas de barro pode ouvir ao longe o som dos cascos de cavalo e o estalo seco de um rifle. Uns juram que é o vento. Outros acreditam que é Lampião, ainda rondando o sertão, cuidando para que a injustiça não volte a mandar. E enquanto o tempo apaga rastros e apaga nomes, o dele continua. Porque o sertão pode até esquecer o dia em que choveu, mas nunca esquece o dia em que o medo teve fim.